Everton Cebolinha é alvo de 4 clubes do futebol brasileiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola te fala quais são e o que falta para que ele assine esse pré-contrato. Troca tripla envolvendo Vasco e 2 times do exterior. Tem informação importante no Vasco depois de uma longa novela. Santiago Sousa, enfim, se acertou com o Cruz Maltino. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Vasco da Gama com uma chuva de boas notícias. O Vasco da Gama está tentando contratar Brian Rodrigues, atacante uruguaio que pertence ao América do México. E existe uma combinação que pode favorecer o Vasco até numa outra ponta. É que o América do México, ciente do interesse do Brian Rodrigues em se mudar para o Brasil, já encontrou até um substituto. Trata-se de Campas, que já foi do Grêmio e hoje pertence ao Rosário Central. Pois bem, Rosário Central está de olho em Marino Inestrosa, jogador do Vasco. Então, ao mesmo tempo em que contrata o Brian Rodrigues, negociação ainda não aconteceu, o Vasco ainda pode acabar se livrando de Inestrosa. O único grande problema é que o Rosário Central pretende ter o Inestrosa por empréstimo e a ideia do Vasco é vender o atacante comprado por 30 milhões de reais no início do ano. Só para completar em relação a Brian Rodrigues, a primeira oferta feita pelo Vasco ao América do México já foi recusada, mas existe a expectativa, até pelo interesse do América em um substituto, de que o negócio possa acabar saindo. Enquanto não há acerto com Brian Rodrigues, dá para contar que Santiago Sousa e Colídio estão contratados. A imprensa argentina já deu como certa a viagem do Sousa ao Rio de Janeiro para a realização de exames médicos. O Vasco depositou 3,5 milhões de dólares para a liberação imediata. A operação vai custar quase 8 milhões de dólares, incluindo impostos e comissões. Em relação a Colídio, operação fechada com o River Plate em 4,5 milhões de dólares por 50% dos direitos econômicos. Outros 5,5 milhões de dólares estão condicionados para a compra de mais 50% à performance do atleta. Se ele jogar 40 partidas ou mais pelo Vasco ou for vendido em 1 ano e meio, o Vasco é obrigado a adquirir esse outro percentual. E a pedida de Everton Cebolinha tem assustado clubes brasileiros interessados na contratação do atacante, que vive os últimos meses vestindo a camisa do Fla. Cebolinha tem contrato só até 31 de dezembro e não terá seu vínculo renovado até aí, nenhuma novidade. Cebolinha já pode assinar pré-contrato e tem sido procurado por grandes clubes do Brasil. O Corinthians, o Fluminense, o Cruzeiro e o Atlético Mineiro são times que gostariam de contar com Everton Cebolinha num pré-contrato. Se assina um pré-contrato agora e conta com jogador sem custos em 2027. É aqui que vem o problema. Cebolinha ganha no Flamengo 1,5 milhão de reais por mês. Mas para se mudar para um clube brasileiro, ele quer ganhar mais. Ele quer a manutenção do atual salário, além de luva. Prêmio pela assinatura do contrato. E é isso que tem feito com que Corinthians, Fluminense, Cruzeiro e Atlético adiem a negociação. Os clubes entendem que pagar até 1,5 milhão de reais já seria um valor alto. Se ainda tiver que pagar o pagamento, se ainda tiver que fazer o pagamento das luvas, torna o negócio praticamente inviável. Há tempo para o acerto, afinal de contas, como eu disse, o pré-contrato pode ser assinado até 31 de dezembro, embora se aparecer um outro time do exterior interessado e disposto a pagar mais, acaba levando. Cebolinha prefere continuar no Brasil. Não há uma definição. E a pergunta que eu deixo para você, o Cebolinha caberia no seu clube? Qual seria o papel dele? De destaque, coadjuvante, protagonista? Seria um reforço importante? Até quanto dá para pagar pelo Everton Cebolinha? 1,5 milhão de reais por mês, mais 500 mil de luva? 1 milhão de luva? Estou falando por mês, já usa o espaço para comentário e registra o que você pensa sobre o tema. Já temos superchats? Jailton Barros de Souza Júnior. Boa noite, Nicola, você fala do Evander, mas discordo de você. Por mais que seus números sejam bons, mas a que valor o Cincinnati vai querer nele? Ótimo ponto, Jailton. Eu tenho falado bastante sobre o Evander, né? Que é um meio atacante revelado pelo Vasco, que passou pelo Midland e que no futebol dos Estados Unidos só está abaixo do Lionel Messi. Hoje ele está avaliado em 16 milhões de euros, mas o pai e empresário dele entende que por 15, 14 milhões de euros sai negócio, tá? É barato? Claro que não é barato, mas, por exemplo, com o Almada, o River Plate está pagando 23 milhões de dólares. O Luiz Henrique, se contratado pelo Flamengo, vai custar 35 milhões de euros. O Evander é mais barato do que os dois e tem números extremamente eficientes. Ah, Nicola, mas é Major League Soccer. É verdade. O
campeonato abaixo, que a gente tem que olhar com alguma desconfiança. Mas o Almada veio da Major League Soccer e arrebentou por aqui, o Lúcio Acosta veio da Major League Soccer e enquanto teve bem fisicamente, arrebentou com a camisa do Fluminense e o Savarino na mesma situação, beleza? E aí ele completa, dessa forma o Cincinnati vai pedir 10 a 13 milhões, por ele não vale. Sou vascaíno e conhecemos bem o Evander. Sousa já está a caminho do Rio de Janeiro, confirma aí. Bora lá, Jailton. Enfim, depois de um longo e tenebroso inverno, uma novela chata pra caramba, Vasco e Racing se acertaram. Vasco fez o depósito do valor que havia sido acordado para segunda-feira e o Sousa foi liberado para viajar para o Rio de Janeiro. Ele é aguardado nas próximas horas no Rio para realizar exames médicos e assinar contrato. Tem gente falando que ele pode atuar contra o Bahia no fim de semana. Eu ficaria muito surpreso, Jailton. Só para lembrar, né? Para você escrever um jogador estrangeiro, há todo um processo, um trâmite bem mais demorado. Você precisa do visto de trabalho, enfim. Não me parece uma coisa simples. Se o Vasco conseguir inscrevê-lo para a próxima fase da Sul-Americana, eu já acho que vai ser uma grande vitória. Imaginar o Sousa jogando no domingo ou no fim de semana contra o Bahia me parece algo meio maluco. De qualquer forma, ótima contratação. Só para lembrar que o Sousa havia sido alvo de Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro, e nenhum dos três havia conseguido acordo com o Racing, tá? O Sousa havia aceitado a proposta dos três, mas na hora de chegar com o Racing nunca houve acordo, até porque o Racing sempre criando dificuldades, se entende ser o melhor jogador deles há bastante tempo, um golaço da diretoria do Vasco, que demorou, mas contratou. Eu até tinha dito isso, né? É preferível que você demore, mas contrate jogador importante do que saia contratando a rodo, depois se arrependa dos caras. O Avelino, camisa 5. Boa noite a todos. O Vasco da Gama poderá utilizar o dinheiro da classificação da Copa do Brasil para contratar o Kevin Castanho do River, assim dando um chapéu em Paulo Brax. Avelino, com o Sousa contratado, imagino que as prioridades no Vasco agora sejam atacante e zagueiro. Embora o Castanho já esteve perto do Vasco, né? Nesse momento, o Vasco vai dar prioridade para o Brian Rodrigues, que é um atacante uruguaio que pertence ao América do México e que recebeu nos últimos dias a oferta do Cruzeiro, e também é um zagueiro. Embora, vale a lembrança de que nessa quinta-feira o Paulo Brax tenha dado uma entrevista afirmando que o Castanho tem, de fato, negociações com o Atlético. A negociação em andamento não tem a ver com a possibilidade de uma troca. Do Fausto Vera ficando em definitivo no River, ele pertence ao Galo, está emprestado ao River, com o Castanho vindo em definitivo. E duas boas notícias, enfim, chegaram ao Vasco da Gama. A primeira delas dentro de campo, vitória merecida e classificação contra o Fluminense, triunfo por 3-1 com 2 gols de Brenner, que vinha devendo. Terceiro gol do Pumita Rodrigues já nos acréscimos, é a terceira vez nos últimos 4 duelos contra o Fluminense que o Vasco avança. Importante registrar que nas 2 vezes anteriores em que o Vasco passou, o Cruz Maltino foi até a final, embora tenha ficado com o vice-campeonato em ambas. Pedro Emanuel deixou excelente impressão, mais uma vez. O Vasco é muito organizado, defensivamente sofre pouco, e aos pouquinhos as soluções ofensivas têm aparecido. Queria registrar ainda outra ótima notícia: o Vasco avançou na compra de Colídio. O atacante argentino, que pertence ao River Plate, deve ser adquirido por 5 milhões de dólares referentes a 50% dos direitos econômicos. Vasco e River também acertaram que se o atleta bater algumas metas, os outros 50% serão adquiridos por mais 5 milhões de dólares. Ou seja, operação de até 10 milhões de dólares. E é o que tudo indica, o Colídio deve se juntar ao Cruz Maltino nos próximos dias. As tratativas com o Sousa seguem com dificuldade, tudo porque no início da semana, segundo a imprensa argentina, o Vasco não fez o pagamento de 2 milhões de dólares pela compra como estava combinado. Racing desconfia da capacidade financeira do Cruz Maltino e a coisa ainda não foi sacramentada.